dia, meus amores. Bom dia, mulheres maravilhosas. Bom dia, mulheres que estão cansadas de viver de coisas pequenas. Mulheres que querem voltar ao início de tudo. Mulheres que estão cansadas, oprimidas. Eu vim aqui para te dizer que essa opressão, ela tem um fim. Ela pode ter um fim dependendo da tua vontade, dependendo da tua ação, dependendo do teu comportamento, dependendo da tua atitude. Por isso que todas essas mulheres que vão entrar nessa live, todas aquelas que vão assistir depois, que sintam o poder, a unção da glória. Jair, traga mulheres, homens para essa live, porque essa live não é nossa, é do nosso Pai. Nós precisamos entender que nossa vida não é nossa. Nós estamos em serviço e nós temos que aprender a servir. Que seja quebrado o ego, que seja quebrado o orgulho, a vaidade, a avareza. Que nós não possamos olhar muito além de tudo isso. Porque o homem que enxerga além, peça hoje dentro da tua casa que Deus abra os teus olhos espirituais. Que Deus abra os teus olhos espirituais para que tu enxergues que há muita coisa além daquilo que só a tua visão material vê. Há muito mais na presença de Deus. Glória a Deus mesmo. Então nós precisamos entender que quando damos glória a Deus, ela tem que vir de dentro do nosso cerne. Ela tem que sair do nosso entranha. Não é um glória a Deus vazio. Me perdoem dizer isso. Não é porque eu acho que a glória a Deus é vazio, não. É porque nós precisamos entender que a glória do Senhor, ela tem que vir quando eu levanto da minha cama e digo assim, mais um dia foi dado para mim. Eu vou fazer com que esse dia vai ser abençoado. Pensa nas pessoas com amor. Para de tentar segurar aquilo que não é para segurar, aquilo que não é teu. Saia desse controle e deixa Deus comandar o barco. Porque por que nós estamos cansados? Por que Deus abençoe você e a sua família. Abraço, amém. Glória a Deus. Eu não estou aqui só por mim. Eu estou aqui para que Deus abençoe todos nós. Porque todos nós somos seres espirituais. E um dia vamos ter que responder lá em cima. Então nós precisamos fazer o trabalho para todos. Nós precisamos fazer aquilo que nós fazemos não só para nós. O trabalho tem que ser na comunidade. Porque eu busco isso. Eu busco entender isso e vocês não têm noção. Vocês não fazem noção daquilo que Deus me reveste. Porque eu ainda tenho muita matéria em mim. Eu ainda sou muito apegada à matéria. Eu ainda sou muito fraca nessas coisas. Eu não tenho vergonha aqui de dizer das minhas vulnerabilidades. Porque eu faço questão de dizê-las. Porque eu quero dizer que todos nós estamos no mesmo caminho. Não há ninguém melhor aqui. Não há a Vânia melhor. Não. Muito pelo contrário. Há filhos que estão sedentos pelo Pai. Há filhos que estão sedentos por encontrar a verdadeira luz no fundo do túnel. Eu estava lendo outro dia, não foi hoje. Eu era para fazer a live com esse tema, achei muito interessante e quis trazer ela hoje. O perdão e a fé. Eu achei muito interessante, porque aqui Jesus convidava, tenha cuidado se um irmão pecar. Jesus aqui nos convida se o teu irmão pecar uma vez contigo e ele vier e te pedir perdão, perdoa. Se ele pecar 20 vezes, se ele falhar contigo 20 vezes, o que isso significa? É que tu podes ter um colega de trabalho, tu podes ter a tua esposa, o teu esposo, o teu filho, alguém que está à tua volta constantemente errar contigo e tu já não suportas mais. Já não tens paciência de suportar aquela pessoa falhar contigo. Mas a sabedoria te pede, sabe o quê? A compreensão. Sabe, porque quando eu tenho a compreensão,
eu não vou olhar só para o erro dos outros. Eu vou entender que eu também sou falha, que eu também erro, que eu também cometo esses erros. Então, a partir do momento que eu entendo que eu cometo esses erros, eu preciso aprender a perdoar. Porque quem perdoa abre a porta pelo perdão. Quando eu estou aberta em perdoar quem me falhou comigo, em não guardar rancor, não guardar raiva, mágoa, eu também me ponho no lugar no dia que eu errar, alguém me perdoar. E engraçado é que os discípulos disseram assim a Jesus: aumenta a nossa fé. Essa é a oração que nós devemos fazer. Aumenta a nossa fé, porque nem eu, nem tu, se calhar, estamos prontos nem preparados para perdoar uma pessoa que está constantemente a errar conosco, constantemente a nos magoar. Nós queremos ver distante daquela pessoa. Nós queremos distanciarmos porque achamos que aquela pessoa não tem capacidade para estar conosco. Mas só que são aquelas pessoas que vão te ajudar a ganhar o céu. São aquelas pessoas que vão te ajudar a amadurecer para entender o que verdadeiramente é perdoar. Por isso é que Jesus aqui, ele confrontou os seus discípulos. Se uma pessoa falhar com vocês e arrepender-se e vir pedir perdão, perdoa. Mas se ele arrepender 7 vezes, perdoa também. E os discípulos, aumenta a nossa fé, porque nós não temos essa fé. Nós não temos. A boca do discípulo é a nossa boca hoje. Nós não temos essa capacidade de perdoar alguém que está constantemente a falhar conosco. Mas quando nós pedimos, oramos, quando levantamos a mão, porque nós não somos essa carne aqui, essa vai ficar na terra. De pó viemos e de pó voltaremos. A verdadeira sabedoria da vida é quando eu entendo que, ainda que eu acho que eu sou muita coisa, entender que eu sou pequena diante daquilo que me criou. E fazer uma oração sincera de dizer: Senhor, aumenta a minha fé. Me ajuda a ser melhor. Porque quando eu peço ajuda para a compreensão do ser humano melhor em mim, nós não temos noção de tudo flui na nossa vida. Esse perdão que nós damos a alguém é mais para nós do que para o outro. Porque quando eu abro-me para perdoar alguém que falhou comigo, eu estou a encontrar a humildade em mim. Eu estou a trabalhar a paciência em mim. E quando nós trabalhamos a paciência, a humildade no nosso coração, no nosso caráter, no nosso índolo, nós estamos a abrir um campo frenético no universo. E esse campo frenético no universo, quando tu vais trabalhar, quando tu pões a mão numa coisa, tu serás abençoado. Porque tu não guardas rancor no teu coração. Sabe por que muitos não estão a trabalhar e gastam tanto tempo a trabalhar, tantas horas, e não conseguem ter aquilo que querem? Porque o coração está corrompido. Porque nós estamos a carregar sentimentos que pesam a nossa alma. E sentimentos que pesam a nossa alma, ela obstrui a nossa prosperidade. A prosperidade não é o irmão do lado que vai te dar. A prosperidade não é o trabalho que vai te dar. Lê do engano daquele que acha. Tantos trabalho e não tem. A prosperidade é quando eu limpo a minha casa. Quando eu abro-me para que eu seja agraciada por dentro, trabalhada por dentro. Porque se eu entender que dentro de mim eu sou o templo do Espírito Santo, e eu trabalhar esses sentimentos corrosivos em mim para não obstruir a luz que existe dentro de mim, eu sou uma pessoa próspera. E a partir do momento que eu entendo essa prosperidade dentro de mim, eu consigo tê-la na matéria. É impossível eu ter conseguido esse copo, é impossível eu ter conseguido a internet, esse conforto, é impossível eu ter conseguido tudo isso se eu fosse uma pessoa... Aliás, agora veio o insight. Não, as pessoas más também conseguem.
Mas as pessoas más conseguem muita matéria, muitos bens. Mas nós mesmo vemos que essas mesmas pessoas pagam um alto preço por aquilo que eles têm. Será que essa prosperidade... Eu não falo disso, eu falo da prosperidade. Atenção. Há uma diferença ter benevolência na matéria, conseguir aquilo que nós queremos e ser próspero. Quando eu falo na prosperidade, vem um pacote inteiro. Vem um pacote onde o ser humano sente-se em paz, porque tem coisa melhor do que tu, um dia todo do trabalho, chegares em casa e sentir em paz com a tua família, sentar na mesa, fazer a vossas refeições e poder deitar na cama e dormir com a alma leve. Mas aquele que corrompe, muitas das vezes não tem isso. Aquele que corrompe, muitas das vezes, pode ter muito, mas chega em casa, é cansado, é angustiado, é guerra na família, é filhos que não respeitam. É uma pessoa obstruída, é uma pessoa que deita e não dorme porque tem insônia, porque a alma está pesada. Obrigada, graça e paz. E quando a alma está pesada, essa pessoa tem insônia. Por que essa pessoa tem insônia? Eu vou falar de uma coisa aqui que eu vou mexer um bocadinho com a vossa cabeça. Quando nós vamos para dormir, nós somos espíritos. Nós saímos do corpo. Todos nós saímos do corpo quando dormimos. Essa alma vai vaguear. Eu também vou vaguear. Então, olha, eu não comportei bem contigo. Durante a noite, eu posso ter convergência de alma para alma. Repara que há pessoas que quando acordam, muitas das vezes acordam cansados. Parece que foram para a luta. Parece que tiveram uma noite de guerra. Por isso é que se fala na guerra espiritual. A guerra espiritual é isso, meus amores. Por isso é que nós precisamos buscar o conhecimento, porque o que nos falta é conhecimento que nos está a adoecer e nos está a levar para caminhos errados. Cuidado com a tua atitude. Quando Jesus disse aos discípulos, perdoem. Às vezes o teu próximo errou contigo 7 vezes. Eu sei. Eu também estou a aprender isso. Mas é o caminho de nós sermos testados em nós. Quem nós estamos a ser. Porque se eu não tiver um coração benevolente, de perdoar, de amar, eu não estou obrigada a perdoar e a conviver. Não é isso que eu estou a dizer, nem isso que Jesus vos disse. Nos disse. Ele disse, perdoem. Ainda que eu não queira conviver com aquela pessoa, porque tem pessoas que nós precisamos perdoar, mas nós não necessariamente precisamos viver com essa pessoa. Porque essa pessoa não tem o caráter que nós queremos ter. Essa pessoa não busca aquilo que eu busco. E eu não necessariamente preciso viver com essas pessoas. Mas eu preciso ter um coração bom, ao ponto de perdoar e olhar pela limitação daquele ser humano. Porque se eu tiver um coração bom, eu vou entender a limitação dele. Mas se eu não tiver um coração bom, eu não olho nem a minha que fará mais a dele. Mas aquele que consegue enxergar a dele, consegue enxergar o outro. Por isso é que é tudo sobre nós. Por isso é que há cansaço. Então eu não falo nesse ter muito. Porque ter muito é muito relativo. Eu falo na prosperidade. Na prosperidade quando tu estás em paz com a tua alma. Na prosperidade quando tu buscas a tua saúde. Porque tu entendes que o teu corpo é o locomotor que vai te ajudar a locomover nessa vida terrena. E tu precisas cuidar dela. Preocupar com a quantidade de comida que tu comes. O que tu pões dentro da tua comida. Não podes beber álcool ao ponto de perder a tua sanidade. Eu ainda no outro dia estava lendo um provérbio. Que todo aquele que bebe álcool perde a sabedoria. Por quê? Porque a álcool te deixa insano. A álcool te deixa... Perde o equilíbrio, a sensatez. Cuidado com os caminhos que tu tomas. Então aqui, os discípulos disseram, Jesus, aumenta a nossa fé. Eu não tenho essa fé. Eu não sou capaz de perdoar tanto assim.
É a nossa conversa hoje com Jesus, porque a verdadeira oração é uma conversa com Deus. Deus, ainda tem coisas erradas em mim, eu quero mudar. Me ajuda. Me ajuda a moldar. E Jesus deu um exemplo. Ele adorava fazer parábolas. Ele disse, se vocês têm um empregado, eu vou usar pelas minhas palavras para não ter que ler esse texto. Se vocês tiverem um empregado a trabalhar lá na terra, no campo, vocês estão em casa, vocês vão mandar esse empregado vir para sentar à mesa para comer? Ou vocês vão aguardar que ele chegue, para vos servir o jantar, para vocês jantarem depois? É que esse empregado tem direito para fazer a sua refeição. Depois Jesus virou para eles e disse, do que vale fazer só o que vos é pedido, se vocês não são capazes de fazer mais? Porque vocês foram chamados para fazer muito mais. Nós fomos chamados para fazer muito mais. Por que nós não estamos a ter a recompensa que nós tanto queremos? Porque nós não estamos a abrir o nosso coração para fazer mais. Nós vamos trabalhar, nós vamos cuidar das coisas e nós achamos que já está bom. E às vezes encontramos com uma pessoa no caminho que precisa de uma palavra, ou precisa de um apoio nosso. Nós achamos que naquele momento eu não tenho capacidade porque eu já fiz a minha parte. É sobre isso. É sobre entender que quando Jesus veio à Terra, o percurso dele foi muito curto, mas foi muito intenso. E a própria Bíblia e muitos conhecimentos já foram entender de que nem metade de que Jesus viveu está nessa Bíblia. E nenhum outros livros, que eu leio muitos livros, eu adoro buscar o conhecimento, porque eu entendi que eu era uma mulher escrava das minhas emoções. Mas quando eu entendi que eu havia um caminho que eu pudesse encontrar para ser liberta de mim mesma, eu fui buscar o conhecimento, não para ser uma mulher religiosa, não para ser uma mulher presa em crenças, mas não, para ser liberta. Porque tudo que nosso Pai quer de nós é a liberdade da nossa mente. Porque quando eu sou liberta na minha mente, eu não ponho crenças à frente de nada para ver com os meus óculos. Eu hoje não tenho nada contra religião nenhuma. Eu hoje não tenho nada contra alguém que pratica outra nada. Antigamente eu tinha, porque eu era religiosa. Eu entendi que Deus está em tudo e em todos a partir do momento que o que eu faço me deixa a melhor pessoa. O que tu estás a fazer? Às vezes Deus ele não está preocupado com a igreja que tu vais, com a Bíblia que tu lês. Mas Deus está preocupado. Estás lá no teu trabalho, tens 10 minutos para tomar um café, mas como o patrão não está, tu és capaz de tomar 20 minutos. Deus vê. Estás a roubar tempo. Não estás a ser honesto contigo. Não é com o patrão, é contigo. São pequenas coisas que nos tiram do caminho. São pequenos comportamentos que nos desviam do nosso Pai. Muitos falam dele, mas não conhecem. Pessoas que tentam, na via verde, ultrapassar e achar que não são apanhados. Pessoas que muitas das vezes tratam mal dentro de casa sua família, sua mulher, os seus filhos. Usa a palavra grosseira. O pastor da tua igreja não vê isso. O padre da tua igreja não vê isso. Mas Deus vê. E nós precisamos entender que nós não estamos em serviço de pastor nenhum. Nem em serviço de homem nenhum. Vou dizer assim, fica mais bonito, porque os pastores, eles não têm culpa do nosso comportamento errado. Os bispos, os pastores, eles não têm culpa, porque eles também não estão na nossa casa. Cada um sabe de si dentro da sua própria casa. Mas Deus, ele vê tudo. E nós precisamos entender que nós não estamos a serviço de homens. Nós estamos a serviço de um Deus que tudo vê. Se eu terminar essa live e fazer tudo ao contrário daquilo que eu estou a dizer aqui, não é vocês que eu tenho que pagar a conta. Eu tenho que pagar a conta com aquele que me vê.
Se eu não sou uma pessoa honesta, eu tento tirar aproveito das coisas que me parecem no momento prazerosas de tirar aproveito, ainda que é insano, mas eu acabo por tirar aproveito. Alguém pode não ver, mas o teu pai vê. O que te mais preocupa? É aquilo que o homem vê ou aquilo que o teu pai vê? Porque o teu pai vê tudo. Por que as portas estão fechadas na tua vida? Por que as coisas não acontecem? Porque achas de que Deus vai fazer. Porque preferes perder tempo no TikTok, na rede social, do que entrar numa mentoria, de fazer terapia, de buscar o conhecimento, de ler um livro. Porque achas que Deus vai fazer. Que insanidade conosco mesmos. Quanta insanidade conosco mesmo quando não buscamos o conhecimento, que é o único caminho que liberta o ser humano. As nossas crenças limitantes, elas estão dentro de cada um de nós. Constantemente temos gatilhos emocionais pela conexão com as nossas crenças, memórias passadas. A oração liberta? Liberta. Mas como é que eu vou orar pelaquilo que eu ainda não conheço? Como é que eu vou trabalhar aquilo que eu não sei se existe em mim? E se até então eu acho que é certo falar mal do outro? Se até então eu acho que é normal querer estar no lugar onde me tentam diminuir, e eu ainda assim quero me diminuir para caber porque eu não sei lutar por mim. Muitas das vezes há pessoas na tua vida que tu precisas tirar para tu poderes crescer. Só que tu não tens capacidade nem coragem para tirar essas pessoas da tua vida porque tu tens medo do novo, de não saber como é que vai ser. Será que eu vou dar conta? Como é que é? E nós constantemente estamos a ser chamados para fora. Por isso esse perdão, por isso é que a parábola, Mateus 18, 21, 3, ele diz perdão e a fé. Porque precisa haver fé para que haja perdão. Ai, Kiara, filha, espera, amor. Precisa haver... Espera, amor. Não vais pro colo da dona agora que a dona tá na live. Olha, todo mundo tá a olhar para ti. Estás a portar mal. Precisa haver fé para ver perdão, porque uma pessoa sem fé ela não tem coragem para perdoar. Vamos ler a Bíblia. Ainda no outro dia, eu não me lembro com quem eu estava a falar. Não, chega, senta. Aí, quietinha. Já vou. No outro dia ainda estava a falar. Eu não me lembro com quem. Ai, eu falo com tanta gente, esquece. Então, eles estavam a dizer assim, qualquer coisa da Bíblia. Eu disse assim, vamos parar para entender aquilo que realmente a Bíblia diz, porque a Bíblia fala por entre linhas e as pessoas estão a ler só o texto e não entendem, às vezes entendem, mas entendem só aquilo que estão lá. Eu disse assim, antes de nós lermos a Bíblia, vamos pedir o entendimento do Espírito, porque quem vai abrir os meus olhos para eu entender a palavra que está aqui não é o meu ego, não é o que eu acho que eu sei. É o Espírito Santo que vai trabalhar meus olhos, vai abrir os meus olhos espirituais para que eu enxergue aqui a mensagem que Ele quer me dizer. A mensagem que Ele quer dizer para mim foi esta. Ele trabalhou isso em mim, filha. Enquanto tu não tiveres capacidade para perdoar, o teu coração ainda está sujo, está corrompido. E não há acesso para abrir portas. Porque as portas quem abre somos nós através da nossa atitude, do nosso comportamento, das nossas ações. Há portas na nossa vida e essas portas elas são espirituais. Ouça aquilo que eu estou a dizer, que isso não é minha. Aquilo que eu estou a dizer não é minha. Há portas espirituais na nossa vida que só abre com o nosso comportamento e nossa atitude e a mudança do nosso caráter. Não vale a pena a força do braço.
não vão abrir. Não vai abrir. As portas que estão fechadas na tua vida é um trabalho interno contigo. É um olhar para dentro para dizer o que é que eu tenho para tirar de dentro de mim que está me obstruindo a acessar aquilo que eu tenho para acessar. É a renúncia que nós não somos capazes de fazer. É o domínio próprio de olhar para aquilo que vai me tirar do caminho que eu quero e dizer, eu não vou por ali porque eu preciso ter domínio próprio, ainda que os prazeres são prazerosos. Porque o prazer é prazeroso, é bom. Eu já vivi lá, eu muitas das vezes sou convidada a viver lá. Aí, por prazer momentâneo, curtir, divertir, tá. E depois chegas em casa vazio, alma esgotada e mais longe do teu caminho. E o prazer não é só festa. O prazer é quando tu estás dentro do teu trabalho, ter honestidade e caráter contigo primeiramente. Para de viver para os outros e começa a trazer esses pilares, verdade, honestidade e autocuidado. Verdade, honestidade e autocuidado. Porque quem tem um princípio verdade não convive com mentiroso. Quem tem autocuidado, ela se aprendeu a se amar. Quem tem domínio próprio, ela diz não àquilo que não vai levar para o caminho que ela sabe que quer ir. Ainda que há ali ganhos, benefícios e não sei mais o que. Mas essa pessoa não vai. Porque essa pessoa sabe o que ela quer da vida dela. Essa pessoa tem um olho fixo naquele que é o Redentor. O percursor da nossa vida. Vamos ser verdadeiramente filhos de Deus. Ainda que muitas das vezes a luta vem. Ainda que muitas das vezes somos desviados. Ainda muitas vezes somos crianças ainda mimadas que queremos chorar por aquilo que Deus já tirou da nossa vida, mas nós choramos porque nós não entendemos e muitas das vezes nós queremos. Porque somos mimados ainda, porque não crescemos maduramente. Mas nós temos um Pai que ainda assim, que nós clamamos no meio da nossa imaturidade, Ele vem. Ele envia auxílio dos anjos. Ajuda essa filha. Ajuda ela a entender aquilo que ela precisa entender. Porque há 2 caminhos para a compreensão e para a evolução. Meus amores, uau! Essa eu não estava à espera. Há 2 caminhos para a evolução. A sabedoria. Olha, até esqueci o outro. Agora buguei aqui com os véus, fiquei para prestar atenção. Mas o Espírito já lembra, porque a minha live também já vai acabar. Há 2 caminhos que nós precisamos encontrar para nós evoluirmos. A sabedoria e Deus. Deus, Ele te abre a porta. Deus, Ele vai te mostrar aquilo que está errado em ti. Deus, Ele vai te ajudar a lapidar os teus erros. A sabedoria vai te libertar. Mas antes tem que ser primeiro aqui para depois chegar aqui. Porque quem não conhece Deus não quer saber da sabedoria. Quem não ama Deus não quer saber da sabedoria. Eu oro hoje com todo o fervor do meu ser. Senhor, toca nos teus filhos, Pai. Pai, toca em nós. Em mim também. Porque eu também preciso desse toque da misericórdia do Senhor. Pai, toca. Toca nos lugares e nos escombros onde nós escondemos do mundo. Toca onde é nossa dor, Pai. Toca onde fere. Aonde nós escondemos, aonde nós escondemos de nós mesmos. Tira para fora, para que nós possamos ser libertos. Liberta-nos de nós mesmos, Pai. Nos ajuda a encontrar conosco.
Nos ajuda a ter domínio próprio. Nos ajuda a ter coragem e ousadia de olhar para as nossas misérias e entender de que nada somos sem Ti. Nos ajuda a compreender que o único sustento, base que nós precisamos para encontrar com tudo aquilo que tanto desejamos nesse mundo, o princípio de tudo isso é o Senhor. Que nós possamos ser revigorados na Tua presença, Pai. Que não haja tremor que nos tire da Tua presença. Que filhos voltem para casa hoje. Que mulheres voltam a ser as mulheres femininas que elas precisam ser. E que homens voltam a ser provedor das suas casas. Que o Senhor possa tocar no lugar onde nós nunca imaginamos, mas que como Ele conhece cada filho, Ele sabe aonde é que é a tua dor. Ele sabe o que é que está a te aprisionar. Ele sabe o que é que te leva para comer cebola no Egito. Ele sabe por que tu ainda persiste naquele lugar. Ele sabe por quê. Mas que hoje, não por mim, não pelos teus erros, mas pelo amor que Deus tem por nós, que Ele possa nos tocar. E eu peço também que esse toque seja em mim e em todos aqueles que vão assistir, que estão a assistir essa live. Que nós não tenhamos medo mais de falar de Deus, sabe? Que as pessoas tenham medo de falar de Deus hoje. Porque acham, ou vão lhe chamar de religioso, ou porque estão doidos, ou porque isso. Mas nós esquecemos de que Ele... Basta estarmos com Ele, não importa o que o homem vai pensar. Não importa. Não tenha medo de falar do teu Deus aonde tu estiveres. Mostra mesmo que tu és uma filha redentora, um filho redentor de Deus. Porque Ele disse: maldito daquele que tem vergonha de falar de mim. Como nós podemos ter vergonha do nosso Criador, daquele que mandou o seu Filho para a terra, morreu por nós? Coisas que hoje eu não sei se eu vou cometer, mas há 2000 anos alguém morreu por mim, para me livrar, para me salvar. Cuidado com o teu coração. Eu não vou cansar de falar dele. Eu não vou cansar de dizer, mulheres, homens, nós precisamos de cura. Não é à toa que eu busquei a terapia, porque Deus me levou para lá. Porque Deus sabia de quantas crenças limitantes eu tinha dentro de mim. O quanto eu queria tanta coisa, mas eu não conseguia. E muitos de nós não achamos que nós não conseguimos porque Deus não quer. Não, és tu que não estás a buscar o caminho certo. Deus, Ele quer tudo na tua vida. Deus, Ele te dá tudo a partir do momento que tu começas a buscar pelo caminho certo. Bom dia, abençoado. Beijinhos. Obrigada, minha querida Suza. Deus, Ele te dá tudo. Deus, Ele nos dá tudo. Mas para Ele nos dar tudo, nós precisamos ter o caráter dEle. Nós precisamos querer, ainda que nós somos falhos e fracos, pelo menos nós precisamos mostrar a vontade de querer estar na presença dEle. Não é sobre, eu quero isso. Eu quero. Muitas das vezes tu vais querer isso, tu até vais ter, porque tu não entendeste, mas o teu campo frenético, ele é tão poderoso que tu mentalizas algo, trabalha a tua mentalidade, tu consegues trazer aquilo para a tua vida. Mas às vezes é um peso. Eu não sei o que tu trouxeste para a tua vida que está a ser um peso. É um relacionamento que tu tanto querias e não avaliaste quem é que entrou na tua vida e entrou alguém que minou a tua identidade. É um relacionamento, é um carro, é uma casa. É um ambiente onde tu procuraste trabalhar, esse ambiente é de fofoca, de maledicência. E tu não tens coragem de sair de lá, porque no fundo tu também gostas, porque ninguém convive com pessoas que não têm os mesmos valores.
E nós precisamos entender que os nossos valores têm que estar em Cristo. Por isso é que nós vemos pessoas, nem vou dizer aqui, eu ia dizer pessoas de vários níveis. Dentro deste mundo, há pessoas que já subiram para um nível onde muitos ainda nem imaginaram que existe. Através do nosso poder mental, de transformar o nosso caráter, o nosso índolo, para que nós possamos ser vestidos. O que é o Natal? É o consumismo? É as compras? É o excesso? Onde é que está o verdadeiro motivo do Natal? Será que as pessoas estão preocupadas com isso? Ou é a popota, é bonecos, é tudo, menos ouvir a música de Jesus? Antigamente, quando eu era criança, para mim o Natal era: hoje é Natal de irmãos, dia de festa e alegria, dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Antigamente, o rádio tocava aquela música o mês todo, para nos lembrar que nosso Pai enviou um filho para nos render dos nossos pecados. Tal coisa que hoje não é lembrada. Porque nós estamos mais no mundo do consumismo, de querer agradar os nossos egos, do que pôr na mesa aquele que é o Redentor do nosso Salvador. Que nesse Natal nós possamos entender quem verdadeiramente merece a honra. Vamos parar de dar a honra a quem não tem honra. Ele é o percussor, Ele é o nosso Pai. Eu vou ter que sair. Essa live tá maravilhosa. E eu tenho uma reunião agora. Mas que possamos levar isso no nosso coração. A quem tu estás a servir. Não dá para servir a dois deuses. Não dá. Não dá para servir a Deus, o nosso rei, e a servir a Deus do dinheiro. E cuidado, Deus do dinheiro não é porque Deus, o teu pai, não te dá dinheiro. Muito pelo contrário, Ele te dá muito mais. Muito mais. Mas com sanidade mental, com leveza, com paz. Só que o diabo, tudo aquilo que ele te dá, cobra em dobro. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Por isso é que os prazeres momentâneos, eles são prazerosos. Porque ele já sabia que a nossa carne é fraca. E ele conhece o fundo do mundo muito mais do que todos nós. Que ficamos na paz do Senhor. E que possamos viver esse Natal nas prendas. Sim, é bom dar prenda. Mas que possamos pôr na mesa aquele que merece a honra. Jesus entra, o Senhor é o percussor aqui. Senta na mesa com a minha família. Esteja comigo em tudo que eu vou fazer, Pai. Porque eu não quero mais viver sem Ti. É vazio toda a decisão que eu tomo sem Ti. É vazio quando eu vou sem Ti e me roubo de mim mesma. Um bom dia para vocês. Vou entrar na minha reunião e até amanhã. Que Deus abençoe, que possamos entender isso e que Ele abençoe a todos nós, porque todos nós precisamos dEle. Todos nós estamos aqui, se estamos aqui ainda tem muita coisa para resolver em nós. E que nós possamos abrir o nosso coração para esse entendimento hoje. Graça e paz, meus amores. Até amanhã. Susan, que bom, obrigada, minha querida. Meu Redentor vive, Ele vive. Deus abençoe, amém, 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 amém. Glória a Deus. Um lindo dia para ti, ouvir tuas palavras de amor. Oh, glória. Gratidão pela tua presença, pela tua comunicação e que Deus abençoe a todos nós. Eu honro a vossa vida por dedicarem esse tempo para o nosso Pai. Beijo, meus amores.